Olá pessoal, do Amigovski, que é o podcast de Wilson Migovski, que eu trouxe hoje, o Dr. Matheus Herdy. Ele é cirurgião plástico. A gente vai aprofundar essa ideia aqui para vocês verem que tem realmente uma quantidade enorme de saídas, mas tem alguns riscos. E aí a ideia aqui é minimizar o risco e que te ajude, por exemplo, a escolher um bom local para fazer cirurgia e um bom profissional, tá bom? Você não perde para esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Matheus Herdy, um prazer enorme estar com você aqui. Você tem quase 2 décadas de formação médica, né? Tem aí 1 década e meia de cirurgia plástica, já trabalhando bastante tempo. É um cirurgião com título de especialista em cirurgia plástica. E eu queria que você falasse rapidamente da tua carreira. Como é que foi, quem foi a tua fonte de inspiração na cirurgia plástica? Bom, como todo cirurgião da minha época e até um pouquinho mais atrás, a gente, claro, que tem sempre inspiração do professor Pitangui, eterno professor, a gente sempre tem que prezar. E eu venho de uma escola de um discípulo direto dele. Meu chefe de residência era o Dr. Farid Hakmi, que foi assistente direto do Pitangui na clínica dele durante muito tempo. E aí depois saiu da clínica para fundar o próprio serviço de cirurgia plástica e aí passou na direção da sociedade, etc. E aí a gente acaba absorvendo bastante também dessa essência do professor na clínica. E hoje você, na tua prática, hoje você tem... Eu sei que cirurgia plástica é algo amplo, na residência você passa por vários setores, né? Vai do foguete, do alfinete ao foguete, em termos de cirurgia plástica, mas hoje você tem uma dedicação maior para alguma área específica? Exato. Era muito comum os cirurgiões mais antigos eles estarem ali focados em praticamente todas as áreas da cirurgia plástica. O próprio professor Pitangui tem 500 trabalhos publicados na parte de face, de mama, técnica. E hoje a tendência, como a gente já tem muito mais profissionais no mercado e as técnicas elas vão se desenvolvendo aprimorando, muito. Né? Exato. A tendência é focar muito. Então hoje, praticamente, o meu consultório é das cirurgias mamárias e das cirurgias que a gente chama de contorno corporal, que o grande exemplo são as lipoaspirações e aí todos os tipos dela, as abdominoplastias também, que tem as suas definições, e aí a gente acaba focando bem nessa área, porque facilita até para a gente ficar up-to-date, ali a gente ficar atualizado com as técnicas. Né? Exato. O Brasil hoje tem cerca de quase 1.400.000 cirurgias plásticas por ano, né? Como é que você está vendo esse movimento de cirurgia? Inclusive, o Brasil passa a ser um meio que turismo de cirurgia também. Eu já ouvi falar que algumas pessoas vêm para o Rio de Janeiro, vão para alguns grandes centros do Brasil para escolher os nossos cirurgiões, que são, em geral, muito bem qualificados por um preço justo de mercado, né? Mas que esse movimento é nacional e internacional, né, Matheus? Exato. O Brasil sempre foi grande líder, perdeu um pouco alguns anos atrás, mas está voltando a recuperar essa pujança, porque o brasileiro, o cirurgião plástico brasileiro, ele tem a tendência desse cuidado maior com a cicatriz, o resultado. A brasileira é muito exigente. A gente vai para congresso fora, a gente vê, às vezes, resultados que as nossas pacientes daqui, às vezes, não aceitariam de uma cicatriz. No Instagram. Exato. E a rede social vem também, não só colocar no Instagram, mas a rede social aqui é muito... Os Estados Unidos são os donos, a Europa é bem desenvolvida nessa parte, mas o brasileiro é que preenche a rede social, né? Então elas gostam ali de estar colocando aquela barriguinha saradinha, aquele decote. A brasileira tem essa tendência de estar mais exposta. Tropical, né? Acho exato, que exato. Você se expõe mais. A Europa acaba se fechando mais, apela para as roupas coloridas e tenta manter a alegria, que o brasileiro vai bronzear a pele, dá um jeito no cabelo, essa mistura de etnias que eu acho que dá um ar diferente para o brasileiro, que é na alegria, no modo de se vestir, na forma de se apresentar e talvez essa exigência em relação às cicatrizes, né? Hoje, qual é o perfil dessa mulher que vem buscando a cirurgia plástica? São as pessoas com 60, 70 anos de idade ou são as mais jovens insatisfeitos com o formato do corpo? É engraçado que no Brasil a gente tem essa miscigenação e a divisão dos estados também. Então, assim, aqui mais para o sudeste, norte, nordeste, como a praia está muito presente, então as cirurgias corporais elas são bem desenvolvidas, inclusive já estimulando a pacientes jovens a procurarem, porque acabam ficando mais expostas.
Nos mais frios, as senhoras que já estão com aquelas ruguinhas acabam tendo uma prevalência um pouquinho maior. Não que aqui não tenha, mas os cirurgiões de contorno corporal, eles acabam se acumulando muito nessas regiões de praia, exatamente porque a gente tem uma demanda maior e, consequentemente, uma exigência muito maior, porque elas vão estar... Assim, e o curioso, assim, que em relação à face, houve uma evolução em procedimentos que não são tão invasivos que você não observou no resto do corpo, né? Não tem jeito de você, introduzindo aqueles canalículos ou aplicando toxina botulínica, de botar o peito aqui em cima. Se aquilo é uma coisa que deixa aquela mulher insatisfeita, não tem outra saída a não ser fazer uma cirurgia clássica, né? Diferente da face, a gente vai estar falando de regiões onde a gente tem um peso maior, por exemplo, a mama, um bumbum. É claro que tem técnicas que melhoram qualidade de pele, atividade física, né? Exato. O próprio emagrecimento, né, que vai mostrar mais as curvinhas que a gente tem, mas realmente, comparado com o rosto, essas partes estéticas, esses procedimentos pequenos, minimamente invasivos, de corporal ainda estão se desenvolvendo. Entendi. Mas já está bem avançado. Já tem algumas técnicas que já fazem aí resultados sem cirurgia propriamente dita. Interessante. É também da tua competência esse tipo de intervenção, ou esse tipo de intervenção sai da mão do cirurgião plástico e cai na mão de outro especialista ou de outra formação acadêmica? Então, eu estou falando, sai do cirurgião plástico e vai para o dermatologista, que eu estou falando, vai de médico para médico, ou sai do cirurgião plástico e vai para a mão do fisioterapeuta, do farmacêutico, do biomédico? Como é que está essa questão desses outros procedimentos? É claro que a cirurgia é do cirurgião plástico e qualificado. O que acontece muito é que a paciente, ela normalmente, por as outras especialidades sem ser as médicas, acabam se expondo mais nas redes sociais. Sim. Elas facilitam a mostrar resultados que atraem muito esses pacientes. Então, muitas vezes, eles acreditam que os resultados vão ser satisfatórios com procedimentos pequenos, procedimentos minimamente invasivos, o que não é tão verdade, dependendo do grau. E aí acabam investindo muito nessas áreas e fugindo um pouco da cirurgia plástica. Porém, os resultados ainda não são aquém de uma cirurgia, então eles não substituem. Sim. Eles são muito bons para aquele paciente um pouco mais jovem, que quer melhorar uma coisa pequena na flacidez, melhorar uma qualidade de pele. E aí a gente tem não só os dermatos, mas a gente tem outras especialidades não médicas também, como o próprio fisioterapeuta, os biomédicos, fazendo procedimentos minimamente invasivos também. Mas entendendo que a gente tem muita gente no mercado e às vezes a gente tem grandes problemas também por causa dessas coisas. Tá, falar em alguma coisa minimamente invasiva, eu queria que você definisse para mim o que é minimamente invasivo, para que os nossos espectadores possam acompanhar isso, porque o minimamente invasivo pode dizer, não, eu nem toquei, né? Então eu queria que você definisse, né, traduzisse do medicidez para o português, para que as pessoas possam entender. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que procedimentos minimamente invasivos podem ser executados por outros profissionais? Estou falando dentro do que se faz, da regra e tudo mais. Não é um discurso corporativista favorável a quem é médico, como nós somos médicos. A ideia é o que hoje, né, à luz do conhecimento atual, o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro desse quesito minimamente invasivo. Essa ainda é uma região, eu também não acho que o bom profissional, ele vai ter o seu mercado, ele vai ter os seus clientes e não vai tirar o paciente ou o cliente do bom profissional. E aí isso realmente não preocupa. Mas a gente tem meio que uma área obscura dessa região, o que se pode, o que não pode, e fica uma legislação ainda, até por causa dos próprios conselhos legislando a favor próprio. Sim, claro. A gente às vezes fica um pouco perdido. Mas o minimamente invasivo são aqueles procedimentos na qual a gente não tem uma resposta inflamatória tão grande, com acesso, então a gente não vai ter um corte, não vai ter uma incisão, normalmente ali no máximo uma espetadinha de uma agulha, injetando um material, um produto que vai causar uma reação, por exemplo, uma reação inflamatória que leva à produção de colágeno, como bioestimulador no corpo, por exemplo. Agora que fique claro, né, assim, vira e mexe você vê um monte de gente fazendo esse procedimento com material que não é o mais apropriado, com agulha que não é apropriada. Você já viu situações, você deve ter cansado de ver, as pessoas colocando silicone de carro,
dentro injetando no bumbum, injetando no peito, injetando em um monte de lugar do corpo, até no rosto. Exato. E você vê complicações sérias, né? A gente tem casos emblemáticos na mídia, né, de pacientes, de pessoas famosas que tiveram problemas sérios com isso. Exatamente por desconhecer o tipo de material que coloca. Muitos desses locais, às vezes, ou profissionais que não são tão profissionais assim, dizem que aplicam um tipo de produto e fazem outro. Então, realmente, assim, por isso que eu digo que é uma área um pouco obscura, porque não existe uma fiscalização tão grande para tomar esse cuidado, se realmente aquele produto é específico para isso. E acaba cada conselho legislando por si próprio, acaba ficando muito confuso, e aí eu imagino para uma pessoa que está assistindo a gente, que já é difícil entender o que seria o melhor tratamento para ela, inclusive o que seria o melhor produto. E aí a gente tem essa confusão, a rede social ela tem essa coisa, a gente tem muita informação boa, muita gente boa, as pessoas muito boas às vezes estão escondidas e não conseguem comunicar. Sabe que é uma coisa interessante? Que se você é médico, comunica muito bem, mas não é a regra, né? O médico acaba tendo dificuldade de se comunicar e acaba que esse espaço ele é dominado muitas vezes por quem tem uma bela de uma habilidade para falar, mas infelizmente não tem a mesma habilidade com as mãos. O ideal seria que pessoas combinassem habilidade com as mãos e habilidade para falar. E se bobear, esse espaço ele é ocupado sem muito critério, porque aqui não, aqui de verdade eu chamo meu podcast de pessoas que eu entregaria um ente querido meu para fazer algum tipo de intervenção, ou eu faria em mim. Eu não chamo no podcast, eu não aceito uma influência que é uma influência econômica. A gente tem a liberdade de eu poder falar com você, até porque quando eu te entrevisto, eu, de certa forma, levo para você a minha credibilidade de quase 40 anos de formado, de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência, mestrado, doutorado, então eu não posso pegar essa minha história e emprestar para quem eu não acredite. Então, você é uma pessoa que eu acredito, que eu confio e que eu acho que realmente pode fazer a diferença. Mas é difícil para o leigo poder escolher, né? Exato. E é por isso que a gente precisa de mais espaços assim, né? E, graças a Deus, a gente tem começado a aparecer mais pessoas dando um pouco mais a cara para bater e não tanto medo da academia mais. A academia era uma coisa que fazia com que a gente se escondesse muito pelo julgamento. Eu acho um erro, assim, eu sei disso e pago um preço alto por isso. Não é uma coisa simples, não foi fácil para mim. Mas eu acho que você tem que pegar e se respaldar e dizer, academia, faça a mesma coisa. Né? Leve para você o conhecimento. Não é até eu faço uma crítica para o UFRJ, que tem na Ilha do Fundão, tem uma ponte que foi aquela ponte estaiada, aquela ponte bonita, e que o nome da ponte é Ponte do Saber. Eu disse, muita prepotência da UFRJ dizer que a Ponte do Saber, e só tem uma única, só sai. Né? Na verdade, a UFRJ, qualquer outra universidade, qualquer outra academia, deveria permitir uma mão dupla, né? E assim, é do saber que sai e do saber que entra, porque senão você não consegue ir a lugar nenhum. Então é interessante essa questão da academia se colocar, né, encastelada, como se ela soubesse tudo. E não só se colocar mais na mídia, mas também saber comunicar para o público, né? Saber diminuir o mad case e falar um pouco mais como as pessoas entendem, que isso é extremamente importante. E aí, um bate-papo como esse é extremamente importante para a sociedade. Hoje você tem situações onde você olha para o paciente e diz assim, puxa, esse paciente podia fazer tais e tais intervenções antes de uma intervenção cirúrgica. Eu queria que você me falasse como é que você aborda essa questão do cliente, porque ele vai com a expectativa do resultado imediato. Como é que se identifica, como é que é esse papo, e se você conta nesse momento de comunicar com outros profissionais do tipo nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo. E o assunto é bem interessante porque eu estou trazendo para ele aqui, porque tem situações de pessoas que não precisam fazer a intervenção e vão lá e como é que você comunica? Porque, de certa forma, a pessoa já juntou o dinheiro, quer operar. E como é que é isso, Matheus? Não, eu tenho duas frases que quem me segue nas redes sociais já deve ter escutado várias vezes. Quais são as suas redes sociais? Bom,
Meu Matheus escreve um pouquinho diferente, né? Então a gente está colocando aqui embaixo para vocês me seguirem. Vai lá e vocês vão escutar essas frases. Tem o T, né? São dois T's, o W, tá aqui embaixo. Tá eu nasci nos Estados Unidos, mas eu morei no Brasil e fui alfabetizado no Brasil. Então eu sou da época da reforma antiga ainda do português. Então o meu nome tem W, tem Y e não tinha no ABC da área daquela época. Então... E você então, inglês, americano, e eu aqui queria que você estava entendendo tudo de inglês. Não, você está falando em português, né? Mas vamos lá. Então, como é que você... Qual é a frase? Repete. Não, então, eu falo sempre que assim, você precisa ajudar o seu cirurgião a te ajudar. É verdade. Porque isso é extremamente importante. A gente hoje tem essa cultura do imediatismo, né? Essa geração, principalmente essa última, depois dos millennials para frente, de querer as coisas. A informação chega muito fácil, as coisas chegam muito fáceis, sem muito esforço. E aí, inclusive, querer o corpo desejado, a forma da mama desejada muito rápido. E chegam pacientes exatamente com problemas de saúde, pacientes com sobrepeso, na qual os resultados da cirurgia eles vão ser muito aquém do que você poderia ofertar. Sim. Então, essa rede de outros profissionais antes da cirurgia, ela é extremamente importante. Principalmente quando você percebe da pessoa uma certa confusão do que ela quer, do que ela almeja. Exato. Como a gente conversou antes das redes sociais, a vida na rede social ela é maravilhosa. E tem filtro, né? Exato, exato. E até quem opera, coloca lá, na verdade ninguém viu toda aquela transformação até chegar ao final da cirurgia. Então a gente tem ali o antes e depois, e nesse meio do caminho, o pós-operatório, aquelas questões todas, uso da cinta, aquelas placas que não são nada bonitas embaixo da roupa, elas são extremamente complicadas e ninguém mostra muito isso. Então as pessoas que vêm na rede social, às vezes acham que aquilo ali é uma maravilha. Entrou como se entrasse naquela... Tem uma chargezinha de um monte de mulherinha enfileirada entrando numa máquina e saindo do outro lado já toda bonitona. Não é isso. Né? Não é isso que funciona. Então a gente tem sim uma etapa a se seguir. O sobrepeso ele atrapalha muito. Primeiro que assim, o pós-operatório ele já vai aumentar muito a queima calórica, né? O metabolismo daquela pessoa. E se ela está acima do peso, você faz ali a cirurgia, por mais bonitinha que esteja, ela vai perder peso no pós-operatório. E aí ela pode prejudicar o resultado da própria cirurgia. Entendi. Então isso também é outra coisa que a gente tem que tomar. O ideal é que você, uma pessoa que está com peso um pouco acima, porque tem gente que faz isso, vou operar, aí mete bronca, enfia o pé na jaca, e acaba depois mantendo o hábito. Assim, eu tenho uma certa vez eu li tem uma informação científica, já não lembro mais qual era a fonte, que dizia que para você criar um hábito, eu tenho o hábito de caminhar, eu tenho o hábito de atividade física, eu tenho o hábito de determinada situação, você tem que ter no mínimo 3 meses de prática. Então, é o tal dos 100 dias, um pouco mais de 3 meses, que você pode dizer, não, agora eu estou andando. Existe essa questão de você pegar o paciente e dizer, não, vamos agitar você antes, até preparar você para uma melhor cirurgia, para um melhor resultado. Mas assim, quando você fala isso, comunica isso, do jeito que você comunica, bonitinho, redondinho, para 100 pessoas, dessas 100, quantos esperam esse período e quantas vão para o cirurgião plástico que não vai ter o mesmo cuidado que você? Na verdade, a grande maioria, ali um percentual... O problema é as pessoas quererem se comprometer, exatamente isso, de querer... criar o hábito, propriamente dito, para poder modificar a vida. E aí o que não entende, eu recebo muito paciente de pós-operatório que veio a mim e que a gente teve que contar essa história, que tem que emagrecer, tem que melhorar a musculatura, e a paciente vai para outra. E depois de um tempo, bate na portinha do consultório, eu voltei aqui, eu acho que você tinha razão, meu resultado não foi bom, e agora o que eu posso fazer? Pois é, e aí o resultado vai continuar não sendo tão bom quanto... Como seria podia ser. Se você tivesse cumprido esses rituais pré-operatórios. Exato, né? Exato. E aí a gente tem que sempre explicar que uma cirurgia secundária, uma cirurgia feita uma segunda vez, ela não vai ter o resultado de ter acertado na primeira. Então, essa é outra complicação que às vezes as pessoas, e aí de novo, esse imediatismo enraizado hoje na sociedade traz e é muito prejudicial. E prejudica o resultado, aumenta o custo da pessoa, aumenta o tempo de recuperação e o resultado não vai ser o que era. E teve aquelas situações de pessoas assim que toparam adiar, aí fazem a dieta, tinha atividade física e vão e ficam felizes da vida depois, né? Sim, sim. Por isso que a mudança de hábito antes da cirurgia ela é extremamente benéfica para o resultado a longo prazo.
Então, você mudar seu estilo de vida não quer dizer que você precisa virar rato de academia, não quer dizer que precisa ter uma dieta extremamente regrada, nada. Mas você ter uma vida que vai manter aquele corpo, que vai manter uma vida saudável, e aí você mantém também com isso o resultado. Já teve situações dessa pessoa pegar, fazer essa abordagem que você fez do pré-operatório, e depois de 3, 4, 5 meses que você avalia, assim, a pessoa dizer, doutor, eu desisti porque eu estou bem, obrigado. Exato, não, isso é o que mais, isso também acontece bastante. Mas é melhor acontecer isso do que você perder o cliente e o cara querer vir corrigir depois. Exato. Eu vou contar que eu sou uma prova viva disso. Isso é uma das coisas que acabou me levando para a cirurgia plástica. Sim. Ali no final da faculdade, início da residência de cirurgia geral, né, que a gente faz ali um período de 2 anos antes, a cirurgia geral é bem exigente. Eu fiz residência aqui no Salgado Filho, então passava a semana inteira, exato. E comendo mal na lanchonetezinha ali de baixo. Engordou. E aí, acabei já a faculdade mais cheinho e terminei ali no meio da residência. Casado, também vai relacionar aqui, chega conquistado o amor da sua vida. Exato. E aí a gente foi para um congresso, eu e minha esposa, a gente foi para um congresso em Brasília, e aí eu tive uma dor no peito. Caramba. Achando que eu estava infartando, achando que eu ia morrer aquele dia. Mas, na verdade, não era nada demais, etc., graças a Deus, mas me assustou. E aí, qual a primeira coisa... Exato, eu não estava na cirurgia plástica, mas qual a primeira coisa que eu pensei? Vou emagrecer com a cirurgia plástica. Olha só. E aí é o pensamento exatamente o que eu falo para os pacientes. Mas também há de convir que era o pensamento de um médico com 1 ano de formado, 2 anos de formado, que é muito parecido com o pensamento de pessoas. Exato, porque a gente está na sociedade. Então, o pensamento que está na sociedade é o nosso ali. E aí eu aprendi exatamente isso, que eu fiz uma lipoaspiração, eu não estava muito gordo. Fez mesmo? Fiz uma lipoaspiração. Talvez se eu tivesse pego o Matheus Herdia, o cara mais experiente, ele tivesse... Não, né? Segura a onda. Exato. Mas a gente sabe, o médico sempre tem um pouquinho mais de acesso aos bastidores, a gente consegue convencer. E aí fiz a lipoaspiração. 6 meses depois eu estava mais cheinho do que antes da cirurgia. Por quê? Porque eu estava continuando naquela vida. Claro. E aí foi um pouquinho tempo depois, eu tomei jeito na vida e aí comecei a praticar exercício físico, voltei a frequentar academia e tal. Isso é fundamental. Assim, o que eu defendo aqui muito, Matheus, é justamente o que a gente chama de medicina do estilo de vida. Eu já falei vários podcasts sobre isso, que segundo o Harvard de 2004, o Harvard fala que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, não sair bebendo todo o vinho do mundo, toda a cachaça do mundo. E Harvard teve alguns pecados, até hoje isso fala dos 6 pilares. Não é que chama de pilar quando na verdade devia ser elos, porque se esse pilar dormir bem, ele despenca, compromete todos os outros pilares. Então, eu sempre imagino um tapume com 6 colunas, mas se uma cair, a coisa vai continuar de pé. Mas aqui não, que vai cair tudo. Então, não dá. Então, para mim, são elos que vão romper essa corrente caso um desses elos se rompa. E aí eu coloquei também, eu ousei criticar Harvard, né? Eu vi até que você tem uma formação por lá. Eu ousei criticar que faltou algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, saúde oral não está aí nessa brincadeira. Não botou autoestima, que eu acho que é outra coisa importante, e não colocou prevenção de doenças infecciosas com foco em higiene pessoal e vacinas, que eu acho que é uma coisa importante também. Mas, assim, essa questão da medicina do estilo de vida é algo que você tem que, o tempo todo, ficar vigilante, né? Exato. E a cirurgia plástica ela também vem entendendo exatamente isso, que é o que a gente chama hoje nos bastidores de cirurgia plástica funcional. O funcional traz muito dessa coisa da medicina integrativa, que ainda tem uma barreira dentro da nossa classe grande, infelizmente, mas que ela é extremamente importante. Hoje a gente vem um grupo grande dentro da cirurgia trazendo esses resultados de melhoras, inclusive num pós-operatório mais tranquilo, com menos reações inflamatórias, com cicatrizações melhores. Então, paciente que tem até a tendência a fazer cicatrizes hipertróficas, com alguns cuidados, tirar daquele processo inflamatório crônico. Essa cicatriz é o que chama de... aquela cicatriz grossa, o queloide. O queloide, isso. É um parente do queloide. Mas a gente também obtém melhoras, inclusive nisso. E aí eu acho que o único pilarzinho que faltou, que a gente também comenta bastante, é o pilar intestinal das bactérias, da flora. Isso, cada vez mais em voga isso, né? Exato, porque a gente sabe que
Às vezes, essas bactérias elas trazem muito um perfil inflamatório para o paciente, aquele gordinho que não digere bem os alimentos e que tem um ritmo intestinal ruim, que vai também ali impactar na questão do próprio sono, do estresse do dia a dia. Exato. Então, e você hoje na tua clínica, você conta com que profissionais trabalham com você? Você tem uma clínica estruturada ou você tem uma... Eu tenho um consultório. Tem um consultório. Né? Um consultório que fica aqui no Rio, fica aqui na Barra da Tijuca. Aonde fica? Fica no Le Monde. Fica ali pertinho do Barra Shopping. Isso é um comentário ou é um convite para eu ir lá tentar ver se dá jeito? Por favor, vai ser extremo prazer. Eu não vou contar... Eu vou dizer que você é um bom médico, mas não faz milagre. Não, obrigado. Eu não vou contar que nessa época que eu estava gordinho e ia para residência, no Salgado Filho, era todo dia de manhã, acompanhava você com finado Boechat. Era a hora que eu estava entrando na residência. Então, legal. Um prazer estar aqui também por causa disso. É uma pena não estar o Boechat aqui com a gente. A gente fez muito tempo, era muito legal. A gente fazia era o Pensa Brasil Rio, depois Pensa Brasil Saúde, que era no Brasil como um todo. E foi muito legal, porque eu levava assuntos diversos e quando eu não sabia, eu sempre tinha a humildade, o reconhecimento de dizer, não, conversei sobre esse assunto com o doutor fulano de tal, ele me disse isso, porque eu sabia que tinha muito colega me ouvindo. Esperando escorregar na casca de banana. E eu não queria dizer que eu sabia de tudo, que eu não sei de tudo, como a gente não sabe, mas eu me cercava de bons profissionais e dava o recado e dava o crédito àquela pessoa que me deu a dica. Diferente de alguns colegas que trabalhavam na mídia, e eu não vou falar em respeito a ele, mas assim, alguém falou assim, pá, fulano de tal é humilde e aberto, né? Eu falei, humilde por quê? Não, porque ele vira e mexe, me tira dúvida comigo, me procura. Sim, mas ele na hora que vai divulgar a informação, ele te dá o crédito? Não, então não é humildade para mim, tem outro nome. Porque por mais que eu queira buscar uma fonte de cirurgia plástica em livros já é desatualizado, o artigo desatualizado, muitos artigos com viés de interesse de alguém que queira aquele resultado. Para você botar um artigo numa revista hoje, você paga 2, 3 mil dólares para poder divulgar. Um professor não vai pagar o salário dele para publicar, então acaba que começa a ter nada melhor do que você falar, pô, Matheus, me diz aqui, o que é isso? Como é que é? Aí você vai dizer, não, você vai me dizer a vertente A, B, C e D, vai me dar a tua opinião e eu vou sair lá uma formação de quase 3 anos de cirurgia e no bate-papo de 15 minutos. Então eu tenho que dar o crédito. Medicina é a ciência das eternas verdades transitórias. Né? Nada o que a gente está falando hoje pode amanhã ser completamente diferente e tá ok. É assim que a ciência evolui. Claro. Então, você falou que tem consultório aqui na Barra. Aqui na Barra. E também atendo em Cuiabá. Uma vez ao mês, Cuiabá lá no Mato Grosso. Vou uma cidade quentezinha, assim, né? Bem seco. Mas já acostumei. Você fica lá quanto tempo? Fico uma semana. Uma semana. E aí eu tenho também uma equipe lá para dar assistência para os pacientes enquanto eu estou aqui. Que isso é o paciente, ele é o mais importante nessa cadeia. Claro. E a relação que a gente tem é também o mais importante. E por que Cuiabá? Isso começou na pandemia. Na pandemia, os consultórios todos fecharam e eu tinha alguns amigos lá que chamaram. Então, olha, vamos aqui, ainda está funcionando as coisas com algumas restrições, mas então vem aqui para ajudar a gente. E aí eu comecei indo e as pacientes ali no trato começaram a gostar também do jeito, talvez o carioca que venha vindo do Rio e tal, jeito diferente. E aí acabei conquistando. Uma formação depois de um tempo também, né? A formação também. Experiência. E depois de um tempo ali, acabei montando meu consultório lá. Caramba, que legal. E tenho ido direto para Cuiabá uma vez no mês, eu tô lá. E sem ser essa semana outra, se você é de Cuiabá tá me vendo, eu vou estar aí. A tua esposa é dermato? Minha esposa é dermato. Vai com você para Cuiabá? Vai. Agora ela tá indo. Ela vai dar um tempo agora, então a gente ainda não anunciou, mas a gente tá de mudança também para fora do Brasil. E aí aqui no próprio Rio também eu vou passar um mês e aí devo pular ali uns 15, 20 dias e vou estar retornando para manter em Cuiabá da mesma forma. Mas ela está indo para ficar um tempinho um pouco maior com as crianças lá. Entendi. E aí ser um pouco mãe e nesse momento distanciar mais. Exato. Eu queria jogar para você um outro desafio, que para mim eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa nossa entrevista, que é justamente como eu leio, eu sou médico, te conheço, vou perguntar, eu tenho um monte de informação, eu tenho acesso a informações privilegiadas em relação ao profissional, mas como um leigo, ele pode, dentro desse universo de serviços e cirurgiões, como é que eu posso escolher um bom profissional
para que eu vá lá me submeta a um determinado procedimento. Como eu identifico quais são as ferramentas que eu posso ter para dizer é nesse que eu vou ou nesse eu prefiro adiar e trocar por um outro. Geralmente um bom cirurgião escolhe um bom serviço, né? Exato. Bom, normalmente o ciclo que o paciente faz, né, até chegar no consultório, serve muito de exemplo. Eu acho que facilita muito. A primeira coisa que você tem que buscar, eu acho que quando você começa a pensar que tem alguma coisa no seu corpo que incomoda, e você vai procurar cirurgia plástica para resolver isso, é pegar boas referências com as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Então essa talvez seja o primeiro passo. Então você tem uma amiga que operou, um parente que operou, e aí não tem jeito. Depois dessas indicações ou dessa indicação, dá aquela stalkeada nas redes sociais, entende se o perfil daquele cirurgião ele tem a ver com o seu perfil. A gente hoje, de novo, a gente tem os cirurgiões já mais firmes dentro das redes sociais. Entendi. Então você entende como ele fala, se ele vai estar acessível a você. E que pode, assim, cirurgia plástica para mim vocês são artistas, né? Vocês são escultores, e como eu não vou dizer que o Picasso é melhor do que o Van Gogh, cada um tem seu estilo, né, de pintura ou de escultura, se for o caso. No teu caso de escultura, 37 belezas da arte, né, uma das 7... Como é que você... Também tem essa questão da diferença de pegada, de jeito de eu operar? digo muito mais o feeling, né? Porque o cirurgião é quem você vai estar entregando ali a sua vida, né? O seu corpo para ele, para poder. Então você tem que ter uma afinidade. A gente hoje tem cada vez menos aquele médico no pedestal e o paciente também, né, lá embaixo, conversando numa linguagem que você entenda. Então é importante o paciente saber como é a cirurgia, como vai ser o pós-operatório. Então, às vezes, médicos que têm um perfil mais afastado tem público para ele, assim como o mais próximo, o acolhedor, também tem. Então essa talvez seja o próximo passo. E aí depois, claro, entrar nos sites do conselho, no CFM, nos conselhos regionais. Isso é uma boa. E aí você vai procurar o famoso, vai colocar o nome dele lá. Todos os sites do conselho tem lá uma caixinha onde procura o seu médico. Exatamente. Mas se você acertar só o sobrenome, eu acho que você já me acha lá, que eu acho que só tem um parente afastado que também está lá no conselho. Tá. Mas que ali você vai ter o registro do cirurgião. E aí você vai saber primeiro se ele é médico ou não é, e segundo se ele tem um númerozinho chamado RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que vai dizer que no caso do cirurgião plástico, ele passou 6 anos da vida dele fazendo a escola de medicina, depois mais 3 anos, hoje são 3, na minha época eram 2 ainda, de cirurgia geral, e mais 3 anos de cirurgia plástica. Então a gente tem ali, a minha formação são 11 anos até eu conseguir fazer uma prova que é mediada só pela sociedade, para me dar, então, esse registro de especialista. Então ali você já tem um básico da informação. E por último, você juntar tudo isso e aí sim você fazer a escolha, porque aí você vai estar com um cirurgião bem qualificado, que fez num serviço credenciado pela sociedade, que lá fiscaliza, com boas referências de pessoas que operaram com ele e entender qual é a linguagem que ele usa no dia a dia, etc. E se faz parte, se tem essa afinidade com você. Então, acho que juntando isso é uma chance de dar muito bem. Você tem o seu gosto, por exemplo, a sua observação... Porque tem prótese de mama, tem formato mais natural, por baixo, por cima, tem diferentes marcas. É importante que todas tenham o registro na Anvisa, né, como correlato. É importante de ter, porque uns 20 e tantos anos atrás, acho que você não era nascido ainda, mas teve um problema sério com algumas próteses de mama na época. Eu era da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, tivemos que aprender produto. E hoje isso está bem mais regulado e também não tem aquela questão da durabilidade também. Para não esquecer, eu queria que você me falasse da durabilidade de uma cirurgia plástica e se você opina, né, no formato, e isso é de acordo com o biotipo da mulher? Exato. A gente tem uma série de formas para escolher a prótese, a gente tenta juntar. O principal o paciente, por isso que eu digo que às vezes a afinidade, você entender, o cirurgião ser aberto para você, ele também vai pegar a sua opinião, vai tentar entender o que você acha, porque às vezes o natural para mim não é a mesma coisa que o natural para o paciente. Eu brinco que tem paciente que gosta que a mama chegue meia hora antes dela em qualquer lugar. E aí isso é o natural para ela. E aí então a gente tem que entender o que o paciente... E não, tem gente que gosta que perceba que é prótese mesmo. Exato, tem bastante. Isso é o quê?
Existe muito também da própria questão social. Sim, então, pessoas... Assim. É igual você ter, às vezes, um carro bonito para mostrar para os amigos ou para as amigas. Entendi. Tem a famosa inveja das amigas também, que quer chegar causando. A principal indicação cirúrgica é botar inveja das amigas. E o próprio gosto. Né? Então, isso acontece bastante. Mas aí a gente vai levar em consideração isso junto com o tamanho do tórax. Hoje a gente tem a tendência de usar muito a musculatura também, o músculo peitoral como um suporte adicional para manter o resultado também num tempo maior. Isso? Bota por baixo? A gente tem, exato. A gente tem a posição na frente do músculo, né, atrás da glândula mamária, e atrás do músculo. E aí atrás do músculo... Fica mais natural, né? Exatamente. A gente consegue disfarçar um pouquinho mais as bordas e o músculo ele serve como se fosse o bojo do sutiã. Sim, segura a onda. Então ele segura também o peso e não deixa o peso só na pele daquela paciente. Que acaba fazendo que o resultado dure mais tempo. Você falou do resultado durar mais tempo. As próteses mudaram, né? Porque tinha uma questão do encapsulamento, da fibrose em volta da mama. Como é que é isso, essa fibrose? É ser humano dependente ou é técnica e prótese dependente? Isso é um misto de tudo. Tá. Na verdade, hoje a gente tinha próteses mais antigas no qual o gel de dentro dela era um pouco mais líquido. Sim. E aí a gente tinha aquela questão do prazo de validade ali, que eram 10 anos. Hoje em dia não tem mais. Vamos lá, só um detalhe. Quem operou, tem 15 anos, está bonitinho, essa coisa de 10 anos, 10 anos tem que tirar, tem que trocar, ou você... avalia, faz Na verdade, exames. O ideal é avaliar para saber, porque a gente tem essa transição de próteses ali em torno de 10, 15 anos atrás. Então, a gente já tem próteses de quarta e quinta geração, que são essas com gel mais coeso, mais firme, no mercado nessa época. Então, a gente consegue avaliar qual é. Exames de imagem, a gente vê como está a prótese, né? E aí, a gente, com isso, avalia. Se a paciente for mexer na mama, a mama cair um pouquinho, ou vai fazer uma intervenção em outra, talvez seja o ideal trocar. Porque mesmo essas próteses novas, apesar delas não precisarem ser trocadas, o ideal é que troque, porque ela continua o processo de envelhecimento. Então, o que isso quer dizer é que ela vai perdendo a resistência dela. E principalmente quando essa prótese é colocada atrás da glândula mamária, mais à frente do músculo. Atrás do músculo também. Também acontece o mesmo processo, só que o músculo acaba sendo um processo de massagem crônica ali em cima da prótese, então a gente tem uma tendência de formar uma cápsula, que é um envelope que o nosso organismo cria, porque ele entende que é um corpo estranho, e aí a tendência é a gente ter essa cobertura um pouquinho mais fina atrás do músculo e mais maleável. Mas não é um processo doloroso? Não. Em nada. E também por ser atrás da musculatura, mesmo a outra não atrapalha, por exemplo, o processo da mulher dar de mamar? Em nenhuma delas. Nenhuma delas. O que pode atrapalhar são nas outras cirurgias na qual a gente diminui a glândula mamária. Isso aí é claro, inerente, a gente diminui a quantidade de glândula. É a mesma coisa, talvez, daquela menina que nasceu quase sem nada. Ela vai ter uma certa dificuldade, às vezes, para produzir leite. Mas não quer dizer que ela não consiga. Isso. E vem cá, a questão da sensibilidade e da relação sexual após uma cirurgia dessa. 3 perguntas. Quando essa mulher que fez uma cirurgia de mama volta para a atividade física, se tem alguma restrição em relação à relação sexual e se existem complicações do tipo, perdi a sensibilidade, ela tinha toda lá gostava do carinho e deixou de gostar. Isso é comum, essa complicação? Não é comum. 3 perguntas, hein? Beleza, então vamos lá. Eu brinco que as 2 perguntas que a paciente brasileira mais fazem quando eu posso malhar? Na verdade, malhar a brasileira nem fala tanto, mas quando eu posso ter atividade, quando é que eu posso beber de novo? Entendi. Quando é que eu posso tomar aquela cervejinha? Mas a questão da atividade sexual, normalmente, num pós-operatório tranquilo, em torno de 15 dias, aquele papai e mamãe calmo, etc. E eu brinco nas redes sociais que é o papai e mamãe ali com 15 dias e ali com 60, aí você está liberado para os 50 tons de cinza, né? Porque aí a gente já tem a volta à atividade física, etc. Já não teria nada que prejudique o pós-operatório propriamente dito. Então a gente tem também atividade física ali por volta de 30 dias, a gente começa uma atividade aeróbica leve, vai aumentando gradativamente, depois libera membro inferior e aí então ali em torno de 45, 60 dias, membro superior para poder malhar. Entendi. Que é quando pode os 50 tons de cinza. Entendi. Aí, amarrar, pendurar e tudo, não entendi. Qualquer coisa. Puxar ferro. Mas hoje essa questão de levantar braço, de não doer atrás do músculo, que isso era um mito que existia, quer dizer, um mito. Era uma verdade que existia na cirurgia atrás do músculo,
que era a cirurgia mais dolorida para colocar uma prótese, e por isso hoje a gente já sabe que não. O que acontece? Hoje a gente consegue, com mecanismos adaptados da medicina esportiva, por exemplo, a gente sabe que quando um atleta ele lesa um músculo, a primeira coisa que ele faz são movimentos de alongamento. Sim. E aí, o que doía exatamente na prótese atrás do músculo é esse músculo fazendo uma contratura crônica. Claro. Então, hoje, a gente já libera os movimentos do braço para alongar o peitoral. E esse hoje é muito recente. Exato, que são as técnicas de recuperação rápida. Mas então, recente isso? Bem recente. Quanto tempo tem essa história? A gente está gravando... Veio um movimento ali um pouquinho no começo da pandemia, mais ou menos final de 2018 para 2019, a gente começa o movimento da recuperação rápida. Então a gente está gravando esse vídeo aqui, gravando esse podcast na segunda quinzena de maio de 2023, e a gente está falando desse procedimento, é uma intervenção de 3, 4 anos para cá. Exato. Na verdade, ela já existe, descrita desde 2001 pelo John Tabet, que é um cirurgião plástico, faleceu há pouco tempo, faleceu em 2020, nos Estados Unidos, e na qual ele apresentava em todo o congresso, e as pessoas zombavam muito dele, de que a paciente operava e ele queria que a paciente à noite saísse para jantar. E ela podia sair da clínica dirigindo o carro. Entendi. Né? É claro que era um exagero, de certa forma, mas que isso veio ganhando corpo nesses últimos anos, e esse movimento, mas ainda a gente tem uma barreira das técnicas mais clássicas, porque foi uma coisa mais disseminada. Então, essa quebra de paradigma é um pouco ainda grande. Entendi. Me fala aqui uma coisa, você fala da lipoaspiração como sendo um dos procedimentos mais frequentes. Você faz muito mama e muito essa coisa da lipoescultura. Qual a diferença de uma lipoaspiração que botar lá aquela catéter ou canícula, sabe qual é o nome daquela? A cânula. A cânula lá que você bota lá e aspira, eu já vi, é uma coisa assim, para quem olha assim, vocês fazem com muita habilidade, com muito cuidado, e vai aspirando, vai saindo a gordura. Desse procedimento, para tal da lipo-HD. Então, todas elas são lipoaspirações. Tá. Né? Então, a lipoaspiração é o processo que a gente, através de uma cânula, a gente vai lá aspirar a gordura. Sim. Tá? Então, basicamente, são todas. A lipoescultura, a gente usa essa nomenclatura quando a gente vai aproveitar a gordura e usar ela para fazer um enxerto no bumbum, no homem, no caso peitoral, bíceps, etc. Então, existe essa diferença para facilitar a comunicação. Você injeta gordura no peitoral do cara... Também, igual o bumbum na mulher, o homem às vezes... Ele não fica mole, não? Na verdade, ele pode ser feito intramuscular, guiado por ultrassom, por causa do risco de embolia, mas que é ali, às vezes, injetar a gordura dentro de um vasinho de sangue. Claro. Mas também um pouco no subcutâneo. A gente não faz o peitoral, a gente não precisa daquele aumento igual o bumbum, por exemplo. Sim. Mas ele dá uma boa sustentação e aí ele traz também esse resultado um pouco mais do atleticismo. Ele é muito ligado à lipo-HD. A lipo-HD ela é só uma filosofia. Na verdade, ela não é uma lipoaspiração diferente. Ela tem a filosofia de você usar a anatomia daquele paciente para mostrar mais os relevos musculares. Então era comum, a gente ia na praia aqui no Rio e a gente via aquelas mulheres que fizeram lipoaspiração com aquela barriga reta, sem desenho. Isso. Então hoje a gente usa essa questão da escultura, né, da arte, fazendo esses efeitos de luz e sombra, aonde tem as inserções da musculatura do reto abdominal, a linha alba ali em cima. Então a gente consegue delimitar. Se ela tem o paciente tem os gominhos, já a musculatura boa, a gente salienta ela ainda mais para ela aparecer. Porque é muito comum o homem principalmente, malha e o gominho não aparece. Estou vendo aqui, começando a ficar interessado aqui, eu estou olhando pro Matheus e falei, opa, vamos lá. Malha ali não aparece porque é uma região que a gente tem ali da nossa origem lá, dos homens da caverna. Acabando aqui o podcast, eu vou expor meu abdômen assim, depois eu te conto o que deu, mas vamos lá. E aí, lá dos homens da caverna, o acúmulo de gordura ali para sobreviver, o tempo que passava fome. Isso a gente está na nossa genética até hoje. Então, esses acúmulos escondem a musculatura, né? A pessoa tem que estar com um percentual de gordura muito baixo, mas às vezes a musculatura está boa. É claro. Então, o que a gente faz? A gente diminui a espessura da capa de gordura naquela região. Entendi. E aí o músculo acaba aparecendo mais. E além disso, hoje a gente também tem os enxertos de gordura dentro dos grupos musculares, também guiado por ultrassom, que aí a gente consegue aumentar ainda mais a espessura desse gominho. Entendi. Aí você dá uma entremeada de Exato. gordura. A gordura ela é hoje a grande fonte de retirada para a célula-tronco.
Claro, também. Então, existem estudos que mostram que a gente consegue fazer hipertrofia muscular com enxerto de gordura. Ah, tem lógica. Também. Isso. Tem lógica. Isso aí porque você causa uma lesão muscular, claro. Aquelas células-tronco ajudam na reparação e, além disso, criam novas fibras. Eu dei muita aula de célula-tronco para uma empresa que eu trabalhava como consultor, e aí eu dizia assim que a célula-tronco é uma célula Maria, vai com as outras. Me diga com quem andas, eu te direi quem és. Né? Então, você introduz uma célula tronco na musculatura, ela assume formato e a função da musculatura, ou do nervo, ou da gordura, ou de qualquer outro tecido que você queira. É bem interessante. Em termos de risco, você tem, assim, que tipo de risco eu tenho hoje numa lipoaspiração que eu teria que ter medo se fosse fazer uma cirurgia dessa? Você tem grupos de risco que você diz, olha, cuidado com você, tem que ser aumentado? A gente tem problemas que podem aumentar o risco. O grande risco da lipoaspiração são dois, basicamente. A perfuração, né? Sim. Por isso que um cirurgião treinado, ele é extremamente importante nesse aspecto de redução disso. Hoje a gente tem o estudo da sociedade, é um pouco antigo, se eu não me engano ali de 2012, que 98% das complicações que tiveram com perfuração de lipoaspiração foram de profissionais sem registro de qualificação de especialista. Então, o registro não te garante o 100% de sucesso, mas pelo que a gente viu, a ausência dele impõe um risco que pode ser evitado. Tem que escolher um bom profissional. Exatamente. E o segundo risco é a questão das irregularidades, no que não seria um risco grande, mas a retirada em excesso sim pode ser um risco grande para aquele paciente. Então, por isso que às vezes a gente fala que o paciente gordinho ele não é um candidato à lipoaspiração. Lipoaspiração é um tratamento para gordura localizada e não de emagrecimento. Entendi. E aí, para emagrecer uma pessoa na lipoaspiração, você vai começar a atravessar talvez a ponte do risco, do limite de segurança, que é ali em torno de 5% do peso corporal que a gente pode tirar. Então, assim, você acabou 20 anos atrás se submetendo a um procedimento que hoje se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, eu não faria. Exato. Você não é um paciente que você operaria, né? Então, exato. Apesar de... Na época é outra história. Eu não estava tão gordinho, mas eu quis ali muito mais o atalho de tentar chegar ao corpo rapidamente e que eu estava fora de forma, etc. Porque não era só a gordura, a musculatura também não estava desenvolvida. Mas o limite de segurança ele é extremamente importante. Hoje, a gente está quase acabando o nosso podcast, mas hoje eu percebo um movimento muito dos pacientes de sexo masculino indo, né? Sexo masculino com estereótipo masculino. Hoje é complicado, mas eu estou falando, dividindo classicamente a mulher e o homem, sem entrar nos detalhes das LGBTQs, eu estou fixando na questão bem específica e conceito mais antigo, eu sei, mas hoje, quem mais procura você? É o homem ou a mulher? Ainda é a mulher. A mulher. Com qual percentual hoje? Há uns 5 anos atrás, talvez fosse um percentual ali de 5% do consultório. Hoje já está ali uns 15%, 20% do consultório, por causa da própria lipo de definição. Antigamente era um homem mais velho que ia ali fazer a pálpebra, ou às vezes uma lipinho de papada, mas eram procedimentos que eram facilmente mascaráveis. O homem ainda tem um pouco de vergonha, mas hoje, com essa questão da própria exposição de rede social, acaba perdendo um pouco mais. Então, a geração mais nova, ela acaba procurando um pouquinho mais para mostrar o esforço da academia, por exemplo. Tem um amigo meu que mandou aqui um WhatsApp e diz assim, qual é a idade ideal para fazer a lipoescultura HD? Depois de 60 é possível ainda, não? Basta estar com uma boa saúde. Tá vendo, amigo então, meu? Esse é o principal. Cirurgia plástica não é uma cirurgia para correr risco. Sim. Então, a gente não está tratando nenhuma doença ninguém morre de um pouquinho de gordura, ninguém morre de peito caído. Tem que ser... Então, tem que estar com a saúde em dia. Esse é o principal. Os exames têm que estar ótimos e tem a indicação da cirurgia. Entendi. Independente da idade, a gente consegue, paciente, é claro, que a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque a lipoaspiração, se for em excesso, ela pode gerar flacidez. Sim. Então é um cuidado, ou associar outras técnicas para retirada de pele, etc. Mas, paciente de boa saúde, pele boa, somente ali a escultura mesmo, pouca gordura localizada, é o paciente que pode operar em qualquer momento.
Isso aí, Matheus Herdi, adorei conversar com você. Você fala muito bem, de uma forma muito clara, fala português da medicinês. Eu acho que as pessoas que estão nos vendo aqui, elas gostaram. Mandem as suas mensagens, divulgue esse vídeo, se inscreva no meu canal, siga o Dr. Matheus Herdi, que está aqui embaixo o nomezinho dele, nas redes sociais dele. E se tiver alguma dúvida em relação à cirurgia, acho que a equipe do Dr. Matheus vai ajudar vocês, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto em Cuiabá, tá bom? Espero que vocês gostem. A palavra final, então, agora, meu caro. Foi um prazer imenso, e como eu disse, a gente precisa de mais espaços assim, então parabéns por estar abrindo essa parte de comunicação para a gente estar aqui conversando com o público, que é extremamente importante. E se você tiver dúvida, pode colocar lá na minha rede social. Sou eu que respondo, então não tenho ninguém que vai responder, então você pode perguntar lá, ficar à vontade, que vai ser um prazer também estar respondendo vocês lá. Muito legal falar aqui contigo, espero tê-lo aqui outras vezes. E quem sabe se amanhã depois a gente faz um reality show, eu com ele lá, ver como é que fica antes e depois. Edmilson Migovski é forjado, formatado ou aprimorado, ou upgrade nas mãos do Dr. Matheus Herdi. Quem sabe? Vamos lá. Gente, divulgue esse vídeo, porque informações de qualidade são capazes de salvar vidas. Fique aqui, fique bem e fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.